A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez trazendo a lição número 6, que será estudada dia 10 de novembro de 2019, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, é o tema dessa lição número 6. O textuário, que é a base do texto da lição, o texto ouro da lição, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. 1 Samuel 15, 23. E a verdade prática, que é aquilo que nós devemos praticar, baseado na lição, né? Todos os alunos e ouvintes, ele deve praticar essa verdade aqui, ó. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então é justamente, meus amados irmãos, que a gente deve praticar. Aqui na leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar aqui, na leitura oficial, perdão, nós vamos encontrar uns versículos que ele dá para a gente ler na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado e domingo é a lição. Teste, aqui nós vamos encontrar a leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 e versículo 28, que é o texto baseado da lição que nós iremos ver, tá bom? Tá certo? Aqui são um texto bíblico, viu? Que nós vamos ler, e nós lemos dentro na escola bíblica dominical, em que se baseia todo o tema da lição, certo? Tá bom, pessoal? Aí aqui nós temos aqui o objetivo específico, que é definir rebeldia, explicar a rebeldia de Saul, é o primeiro ponto, definir rebeldia. O segundo tópico, né, chama tópico, a rebeldia de Saul. E o tópico 3 é a liderança sem critérios de Saul, certo? Então aqui é o que nós vamos encontrar, né, em toda a lição. Vamos passar para a próxima página aqui, e nós vamos encontrar essa parte aqui interagindo com o professor. Deixa eu só marcar aqui, tá bom, pessoal? Para não ficar a folha. Viu? Diz assim, ó. Diz assim, interagindo com o professor. O orgulho é um fator determinante para o pecado de rebeldia. Geralmente, a ausência de humildade, a disponibilidade para o serviço altruísta, leva o ser humano a desenvolver uma personalidade egoísta e orgulhosa. Quando se permite o orgulho, domina o coração. O processo de rebeldia está prestes a ser instalado. Então, pessoal, aqui é só uma parte que ele passa aqui para o professor ter uma noção um pouquinho acerca da rebeldia. Que se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver humildade, se a ausência da humildade estiver longe da gente, é uma porta aberta para a instalação do orgulho, certo? E esse orgulho leva o homem a ser rebelde, certo? Então, é só uma parte para interagir com o professor, para interagir com o aluno. Aqui na introdução, pessoal, nós vamos encontrar um resumo rapidinho, certo? Do assunto que a gente vai ler, que eu não vou entrar aqui na introdução, tá bom, pessoal? Mas eu vou logo aqui para o primeiro tópico, diz assim, ó. O primeiro tópico, definição de rebeldia, certo? Aí o primeiro subtópico diz assim, ó. Então, o que é rebeldia, né? O rebeldia. O conceito, a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência e opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação e excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebeldia, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e autoridades, certo? Então, pessoal, rebeldia, né, no caso o conceito aqui, é caracterizada como um ato de resistência. Aquelas pessoas que se acham grandes demais, são pessoas que se acham que sabem de tudo, pessoas que acreditam somente em si mesmo, e principalmente partindo para a parte espiritual, desconsidera Deus, né? Ele se acha grande tanto que às vezes Deus se torna pequeno na vida dele e ele quer se tornar maior do que Deus. Aí vem a rebeldia, ou seja, sai a humildade do ser humano, né? Porque não reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez. Aí entra o orgulho no coração do homem e esse orgulho traz, né, a rebeldia que caracteriza um ato de resistência. Ou seja, em vez de servir a Deus com sinceridade e humildade, ele se torna uma pessoa resistente a Deus. E isso pode trazer na vida da pessoa prejuízo e a pessoa pode deixar de ser humilde e ser uma pessoa rebelde. Deixa eu passar aqui. Pronto, então aqui foi o conceito de rebeldia. Então, para ficar claro, o que é rebeldia? É ser resistente. O que é rebeldia? É se tornar orgulhoso.
não ter humildade e ser uma pessoa orgulhosa, tá bom? O aspecto bíblico. O que é que a Bíblia fala sobre rebeldia e os exemplos que a Bíblia traz sobre essa rebeldia. Aí tá lá em Jeremias, Jeremias 3, 23 e 31, 22 diz que apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. E então, lá em Jeremias, nós vamos encontrar apontando Israel como filho rebelde, que escolheram o mal e desenvolver uma vida de pecado. Aí lá no livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde. Veja bem, lá no livro de Isaías, de Oséias, o profeta, Israel é comparado a uma vaca rebelde. É Oséias 4, versículo 16. Então, pessoal, aqui é só um aspecto bíblico, ou seja, algo da Bíblia falando, né? Alguns exemplos na Bíblia falando sobre rebeldia, né? Que está se referindo ao povo de Israel, que foi a nação que Deus escolheu para se revelar a este povo. Então, estava se referindo ao povo de Israel. E para os dias atuais, meus amados irmãos e amigos, nós também encontramos com muitas pessoas rebeldes que é resistente a Deus, que resiste ao país, né? Que xinga o presidente da República, que xinga as autoridades, não respeita o professor, não respeita os pais, filhos que não respeitam os pais, não respeitam os mais velhos, não respeitam. Então nós vamos encontrar pessoas rebeldes nesse sentido, aquelas pessoas que não respeitam as autoridades, nem respeitam o pastor, nem respeitam o seu líder religioso. Então essas pessoas são consideradas pessoas rebeldes. Olha, aqui diz assim, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos, né? Isso se referindo à idolatria, né? Então, isso é uma rebeldia, ou seja, porque em vez a pessoa adorar a Deus, ele está adorando aos ídolos, está adorando está se tornando pessoa idólatras e adorando a deuses que não é o Senhor. Então essa pessoa se torna um servo rebelde, porque em vez de adorar a Deus, né, vai adorar outras coisas. Em vez de agradecer a Deus pela chuva, vai agradecer a outras pessoas. Em vez de agradecer a Deus pela vida, vai agradecer a outras pessoas. Isso é rebeldia. Aqui diz assim, o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza, implantada por Cristo Jesus. 1 Coríntios 5,15 e 1 Pedro 1,23. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. A ordem de Paulo é que ela não reine. Então, o cristão está praticando a rebeldia, aquele crente rebelde, aquele crente cheio de rancor, que não tem humildade, que se acha grande demais. Então, o escritor aqui está dizendo que é que nem fosse voltar às primeiras práticas, ou seja, não se converteu realmente e precisa se converter. O terceiro subtópico diz assim, o cristão e a rebeldia. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Jamais ser insubmisso. Rebelar-se primeiro em Romanos capítulo 3, versículo 1. Mas tendo como dever orar por elas. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. O que é que está dizendo aqui? Que o cristão ele pode desobedecer às autoridades quando a autoridade humana está querendo sufocar a autoridade de Deus. Ou seja, nós não podemos deixar de servir a Deus para servir aos homens. Devemos servir aos homens enquanto não for contra a lei de Deus. No momento que a lei dos homens passa a ser contra a lei de Deus, aí nós temos que obedecer à lei de Deus, que é maior do que a lei dos homens, certo? O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, certo? Aqui o exemplo. Aqui ele está se referindo aos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando o rei mandou, né, adorar, se prostrar diante da estátua de ouro, a estátua que o rei mandou fazer, eles não se prostraram diante da estátua, mas preferiram obedecer à ordem de Deus, que era adorar a Deus, em vez de adorar aquela imagem.
né, aquela estátua. E Deus honrou 3 amigos de Daniel. E diz assim, ó, não pronunciando palavras ofensivas, no caso do cristão, né? Não deve estar pronunciando palavras ofensivas, palavras feias, palavras imorais, palavras que venham estar machucando as pessoas. Então o crente tem que ter cuidado com essas palavras ofensivas. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Então, é o cuidado que o cristão deve ter. O resumo do primeiro tópico, né? Terminamos o primeiro tópico, então o resumo é: a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência e opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação e excesso, né? Então, aqui é só o resumo do primeiro tópico, tá vendo, ó? Que o cristão não deve ser caracterizado como um ato de um rebelde, certo? Ele não deve ser resistente demais às coisas, né, concernente, ficar ali querendo ser o grandão demais, querendo ser cheio de direito. Então, são algumas coisinhas que nós devemos ter cuidado, tá bom, pessoal? Aqui nós vamos aqui para o tópico 2, que é a rebeldia de Saul, certo? Aí o primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Então, qual era a rebeldia de Saul? É não cumprir a ordem de Deus, certo? Então, um dos grandes erros de Saul foi não cumprir a ordem de Deus. E a ordem de Deus era que ele matasse todos os amalequitas, mas ele não matou os amalequitas. E isso tornou Saul um rei rebelde que não obedecia à lei divina, certo? Então, uma das características da rebeldia de Saul era justamente não obedecer à ordem de Deus. Ó, diz assim, ó, eu grifei aqui de verde. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava de uma guerra qualquer, certo? Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Vou ler só essa parte verde. Não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal, o mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi uma amalequita que afirmou ter matado Saul, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Então, só dando continuidade da rebeldia de Saul, né? Então aqui Saul desobedeceu a Deus, Deus mandou matar o rei, né? Aquele rei, e ele não matou, era o rei Agag, certo? Mandar matar todas as coisas que existiam lá, mas Saul não obedeceu à ordem divina. Deixou o rei vivo, certo? Trouxe um monte de animais para cá, lá para ele, que Deus disse que não trouxesse, certo? Então Saul desobedeceu a Deus e foi uma amalequita que matou o rei Saul. Ou seja, aquele que ele poupou, matou ele mais tarde. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10, nós vamos encontrar esse amalequita afirmando que matou o rei Saul. Então, o mal que ele, né, deveria ter cortado da raiz, ele não cortou e se tornou, né, a espada voltando contra ele mesmo, ou seja, o próprio amalequita matando ele. Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas, foram duas as vezes para isso, né? Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus, certo? Então, nós vamos ver aqui que Saul, ele não se arrependeu, né? Deus se arrependeu em relação a Saul, ou seja, Deus é, é, colocou Saul como rei ali de Israel, mas Saul realmente não foi obediente a Deus. Na lição anterior, nós vimos que Saul foi escolhido porque o povo queria um rei. O povo não queria mais ser, né, regido por Samuel, certo? Mas aí o pessoal procuraram Samuel e disse que queria um rei para dominar sobre ele. Então, foi uma escolha do rei, certo? Deus só aprovou a vontade do povo, mas não era a vontade de Deus, com certeza. Deus não tolera o pecado e dessa forma não podia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. A desobediência, a teimosia e a rebeldia do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. Então, nós vemos aqui que Deus tirou com Saul. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano, à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo obediência. Ó, meus amados, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas o que Deus quer é a obediência do ser humano.
Deus quer que o homem obedeça a sua palavra. Deus quer que o homem obedeça a ele mesmo. Aqui diz assim, ó, Deus não está. Ó, dizendo aqui, ó, Deus não está interessado em grandes templos. Deus não está interessado em grandes mensagens do ser humano. Deus não está interessado nessas coisas, não. Deus quer saber é a obediência do ser humano. Deus quer saber é da minha obediência. Deus quer saber da tua obediência. Deus não quer saber de palavras bonitas que tu dizem, né, que nós procuramos fazer, dizer. Mas não, o que Deus quer é a nossa obediência. O 3 diz assim, ó, o subtópico 3, a rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. É uma atitude, uma atitude obstinada e teimosa. E a expressão porfiar é como iniquidade e idolatria, refere-se a um engano de um ídolo. Então, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasia. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda, a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrificar em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos, por desobediência deliberada. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar de Deus, da de Deus. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A insolência e arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Isaías 42:8. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Então, a vontade de Deus é quem deve prevalecer na nossa vida. Aqui está falando que a nossa vontade é quem deve prevalecer, né? Então, assim, a vontade de Deus é quem deve prevalecer acima da nossa vontade. Muitas vezes nós queremos uma coisa, muitas vezes nós estamos desejando alguma coisa, muitas vezes nós sonhamos, muitas vezes nós projetamos, mas a Bíblia diz que a resposta vem de Deus. Então Deus não quer sacrifício de ninguém. O que Deus quer é o homem ser obediente a Ele. O que Deus quer de nós é obediência, tá bom, pessoal? Então é o que Deus quer de cada um de nós. O 3 para encerrar. Ó, o 3 para encerrar. Saul, um líder sem critérios, certo? Então, qual eram os critérios de Saul, né? Qual eram os critérios que ele não tinha, né? Sem critério. Não sabia esperar. Uma coisa dos erros de Saul era não saber esperar pela vontade de Deus. Ó, uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Então, era um homem impaciente. E nós sabemos, meus amados irmãos e amigos, que impaciência traz grandes prejuízos ao ser humano. Hoje o ser humano está se tornando uma pessoa impaciente demais, não sabe esperar, né? Coloca a carroça na frente dos bois, como se diz. E assim nós vamos se dar mal lá na frente. Então nós temos que saber esperar em Deus. Saul não sabia esperar. Ele não tinha esse critério, não tinha essa sabedoria, não tinha essa qualidade, não sabia esperar em Deus. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Infelizmente, o rei de Israel não fez. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando o sacrifício como havia feito antes, certo? Então, aqui Saul não soube esperar, ó. E aqui, ó. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mas ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus, certo? Então, eles foram para a guerra e estavam esperando o profeta Samuel chegar para oferecer o sacrifício e abençoar Saul, mas ele resolveu não esperar porque achava que Samuel estava demorando, e Saul resolveu oferecer o sacrifício que era cabível ao sumo sacerdote, no caso Samuel, e ele resolveu oferecer o sacrifício e não esperou Samuel, certo? Então, na obra de Deus é preciso
capacidade para esperar. Então, cada um de nós precisamos saber esperar em Deus, certo? O salmista esperou com paciência, Salmo 40, versículo 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor, certo? O subtópico 2. Saul, o rei rejeitado. Então Deus rejeitou a Saul. Diz assim, ó. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência, né? Foi um homem irreverente com a ordem de Deus, ou seja, não respeitou a ordem de Deus. Voto tolo, né? Fez um voto tolo a Deus, né? Fez um voto que não cumpriu, e que para Deus iria agradar a Deus, mas ele estava querendo agradar era ele mesmo. Não, eu salvei o rei, eu trouxe os animais para oferecer sacrifício a Deus, que nem Deus quisesse receber sacrifício por causa da desobediência dele. O que Deus queria era que ele cumprisse a ordem de Deus, e que isso ele não fez. Infidelidade, ele foi infiel a Deus na guerra contra os amalequitas, desobediência às palavras do Senhor. Assim Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos no só propósito. Então, que nós possamos aprender com essa história de Saul. Que o que Deus queria de Saul era a obediência de Saul. Deus não queria sacrifício de Saul. Deus não queria animais dos amalequitas. Deus não queria o rei Agag vivo. Deus não queria os amalequitas vivos, porque eram pessoas ruins, eram pessoas mal. E a Bíblia diz que aquela raiz daqueles homens iria se estender pela terra. E Deus queria acabar com aquele povo por causa da maldade dele. Mas Saul resolveu deixar aquele povo vivo e foi um amalequita que matou Saul. Então Deus não queria era sacrifício, não. Deus queria que Saul fosse obediente a ele e obediente à sua palavra. E obediência é rebeldia, né? E rebeldia é deixar de ser humilde e querer ser grande, que era o caso de Saul. Que nós possamos aprender com essa lição maravilhosamente. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Se você puder compartilhar, compartilhe, dê um joinha para mim, se inscreva no meu canal se não é inscrito ainda. Que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Amém.